Esta é a PS Porto Alegre TV. Bem-vindos à Opinião Formada. Na edição de hoje temos Nuno Mocinha, Presidente da Câmara Municipal de Elvas. Muito obrigado, Nuno Mocinha. Eu é que agradeço o convite formulado pela PSTV. Aliás, os meus parabéns pela iniciativa. Penso que é uma excelente iniciativa e uma forma de comunicarmos diretamente com quem está interessado em ouvir aquilo que são as nossas opiniões e as nossas propostas. Dado que, através das novas redes sociais, nós podemos chegar também desta forma. E penso que é uma excelente iniciativa e a Federação, efetivamente, está de parabéns. O Nuno Mocinha tem um conhecimento profundo do atual quadro comunitário. Pode-nos fazer um ponto da situação em relação ao Distrito de Porto Alegre? Bom, neste momento aquilo que estamos a tratar, mais no âmbito daquilo que é a intervenção municipal e a intervenção em termos de algumas áreas, como seja a saúde, como seja a área social, como seja a educação, aquilo que estamos a preparar é, no fundo, a intervenção, digamos que, territorial integrada. O que é isto? No atual quadro que está neste momento a terminar, havia uma coisa chamada contratualização. Eram verbas que eram adstritas a um determinado território, neste caso o território do Alto Alentejo. Esta nova formulação, que se chama ITI, no fundo é nem mais nem menos do que a antiga contratualização. E aquilo que os municípios estão a fazer entre si é, por um lado, a ver onde é que devem fazer os seus investimentos face àquilo que são as suas necessidades e também como é que se formulam aquilo que se chamam no fundo, os projetos transversais, ou seja, projetos que normalmente são coordenados pela própria comunidade intermunicipal, mas que são abrangentes a todo o território. Também é esta a formatação que nos é pedida, ou seja, que seja privilegiado os projetos que sejam transversais, ou seja, de um exemplo, modernização administrativa. Todos os municípios terão necessidade de fazer modernização administrativa. Como tal, uma das ações que pode ser transversal pode ser a esse nível, melhorar o atendimento, no fundo, ao cidadão, seja ele nas câmaras, seja ele noutras áreas de intervenção. Depois há alguns projetos que, embora possam parecer projetos de iniciativa quase municipal, eles acabam por ter um caráter quase regional pelo seu impacto. É uma lógica difícil. Não é que a anterior não fosse também difícil de, no fundo, montar no terreno, também teve as suas complicações, mas estamos naquela fase mais complicada dos fundos comunitários, que é chegarmos a acordo entre todos e, acima de tudo, perceber bem as regras, dado que o quadro é muito complexo e há ainda muitas dúvidas no ar. E, a seu ver, há atrasos na atribuição dos fundos? Bom, desde logo, os fundos comunitários já deveriam estar no terreno desde o ano passado. Ainda andamos, no fundo, nas negociações e a tentar perceber a sua lógica de intervenção, quando já deveria era estar o dinheiro no território, já se deveriam estar a fazer os investimentos. Porque é bom recordar que sejam investimentos imateriais ou materiais, seja em infraestruturas ou seja em alguma atividade, isso envolve sempre a contratação de alguém. Envolve sempre a criação de postos de trabalho, envolve sempre dinamizar a economia local. E bem sabemos que o nosso território, à semelhança de Portugal, precisa dessa dinamização, porque senão não fazia sentido trazer os fundos. E é assim que nós nos tornamos, digamos que, mais ricos, é se tivermos mais dinheiro para investir no território. Desde logo esse atraso está a provocar, ou seja, está no fundo a aprofundar aquilo que é a falta de coesão que existe entre Portugal e o resto dos países e desde logo o nosso território sente a falta destes fundos comunitários porque, como estamos numa fase de encerramento de um, a começar outro que já deveria ter começado, se ele tem começado em paralelo, não se sente esta falta de investimento. Assim, há alguns investimentos, até por desconhecimento se são ou não são elegíveis, que não se podem meter no terreno. E qual é a implicação desses atrasos nos projetos de desenvolvimento da região? Bom, desde logo era bom que tivesse definido qual é que é a alocação dos fundos aos projetos que verdadeiramente interessam para a região. Eu estou-me a recordar, por exemplo, do aeródromo da Ponte Sor. Vai ou não vai ter financiamento? Estou-me a lembrar da barragem do Pisão. Vai ou não vai avançar? E estou-me a lembrar, por exemplo, da plataforma logística do CAIA, de Elvas. Avança ou não avança? Isto são projetos estruturantes que podem ser aproveitados os fundos comunitários para que eles possam impulsionar todo este território. Ao nível local, obviamente, que existe uma programação
que é feita pelos ciclos eleitorais, dentro de um plano estratégico que pode ser mais abrangente do que o próprio ciclo eleitoral, mas que são, no fundo, estão sujeitos a cronogramas, e todos estes cronogramas neste momento estão atrasados. Porquê? Porque nenhum Presidente da Câmara, neste momento, se arrisca a fazer investimentos que depois possam vir a ficar de fora daquilo que é os apoios, dado que, como o dinheiro é pouco, o que todos tentam fazer, tanto os Presidentes de Câmara como os representantes das instituições que podem socorrer aos fundos, como os próprios empresários, tentam, no fundo, maximizar aquilo que é o volume dos apoios. Daí que é preciso, primeiro, conhecer as regras, depois perceber, dentro daquilo que eram os anseios e as necessidades das populações, se isso se encaixa dentro das regras. E depois, então, decidir fazer as candidaturas e meter os investimentos no terreno. E é isto que está a faltar tudo e que já deveria estar neste momento. Para terminar, há necessidade de pensar e aplicar os fundos comunitários de outra forma? Bom, desde logo há necessidade de o Partido Socialista chegar rapidamente ao governo e de alterar aquilo que é a alocação das verbas aos municípios, dado que aquilo que estamos a assistir é que os municípios continuam a poder socorrer dos fundos comunitários, embora numa lógica mais imaterial do que material, quando nós sabemos que existem determinados territórios que ainda têm a necessidade de algum tipo de infraestruturas, mas aquilo que vimos é basicamente comparando aquilo que é as verbas que podem ser alocadas e já estamos a somar aquilo que é o Fundo Social Europeu, que antigamente não entrava dentro desta contratualização. Aquilo que estamos a assistir é que temos 50% das verbas que estavam alocadas no último quadro. O que quer dizer que a região, obviamente, tem menos fundos disponíveis para fazer face àquilo que são as suas necessidades que, por seu lado, não diminuíram. Obrigado, Nuno. Obrigado eu e os meus parabéns mais uma vez e felicidades ao canal PS. Acompanhe o Opinião Formada na PS Porto Alegre TV e até à próxima edição.